Você já recebeu uma ligação estranha? De algo ou alguém desconhecido, ou até então de outro mundo, ou até mesmo de outra dimensão? Essa é a história de hoje, uma ligação do além. O relógio marcava 3 da manhã, e Ana estava novamente acordada. As noites insones tornaram-se sua nova rotina desde o dia em que Miguel, seu filho de 8 anos, partira. A casa parecia um mausoléu, cada canto carregado com ecos de risadas que agora só existiam em sua memória. Os brinquedos permaneciam intocados no quarto, como se esperassem por um menino que nunca mais voltaria. Sentada no sofá da sala, Ana segurava uma xícara de chá frio. Seus olhos estavam fixos na janela, mas sua mente estava longe, revivendo os detalhes do acidente que tirara Miguel dela. Uma batida de carro, um grito e depois o silêncio absoluto. De repente, o silêncio foi quebrado pelo som estridente do telefone fixo. O som, tão fora de lugar naquela madrugada, fez seu coração disparar. Quem ligaria àquela hora? Com mãos trêmulas, Ana pegou o aparelho. Alô? Sua voz saiu mais rouca do que esperava. Por um momento só ouviu estática. Mas então, uma voz fraca e infantil sussurrou. Mãe? Ana congelou. Seu coração parou por um instante antes de acelerar de forma descontrolada. Miguel? Perguntou, a voz se quebrando. A linha ficou muda. Não houve resposta. Apenas o som de algo distante, como o estalar de passos sobre folhas secas. O telefone caiu de suas mãos, batendo contra o chão com um baque surdo. Ela encarou o aparelho como se fosse uma coisa viva, pulsante. Não era possível. Miguel estava morto, mas aquela voz era a voz dele. Um nó se formou em sua garganta enquanto seus olhos enchiam de lágrimas. Uma sensação contraditória tomou conta dela, esperança e pavor em igual medida. Ana tentou convencer a si mesma de que fora apenas sua mente pregando peças. Afinal, o luto tinha formas cruéis de se manifestar. Mas lá no fundo, uma semente de dúvida começava a germinar. Ela olhou para o relógio. 3h15. As luzes do corredor pareciam mais escuras, como se algo invisível pairasse ali. Por reflexo, ela se levantou e desligou o telefone da tomada. Mas enquanto caminhava de volta ao sofá, o aparelho tocou novamente. Ana congelou. O telefone estava desconectado. Toc, toc, toc. O som de batidas na janela da sala ecoou pela casa. Ana ficou paralisada por alguns segundos, encarando a janela da sala como se a qualquer momento algo terrível fosse surgir do outro lado. As batidas eram leves, rítmicas, como se alguém soubesse exatamente o que fazer para atiçar seu medo. Finalmente, reunindo coragem, ela deu um passo hesitante em direção à janela. Suas mãos tremiam e o ar parecia mais pesado, quase difícil de respirar. Quando alcançou a cortina, respirou fundo e puxou-a de uma vez, revelando o exterior. Nada. O jardim estava vazio, banhado pela luz pálida da lua. Apenas a sombra do velho carvalho, balançando com o vento. Mas então, em um canto mais afastado, perto do balanço que Miguel tanto adorava, ela viu algo. Um brilho. Pequeno, mas inconfundível. Sem pensar, Ana abriu a porta e saiu para o jardim. O frio da madrugada penetrou sua pele, mas ela não se importou. Seus olhos estavam fixos no balanço, que agora oscilava suavemente, embora o vento estivesse completamente parado. No chão, debaixo do balanço, encontrou algo que não deveria estar ali. O chaveiro favorito de Miguel, em forma de estrela. Ele sempre o levava para a escola, mas Ana tinha certeza de que o havia guardado em uma caixa junto com outros pertences dele. Ela o pegou com cuidado, como se fosse um artefato sagrado. O metal estava frio, mas era inconfundível. Miguel? Sua voz saiu como um sussurro. A resposta veio de onde ela menos esperava.
de dentro de casa. O som do telefone tocando novamente fez seu coração disparar. Ela correu de volta, o chaveiro apertado em sua mão. O telefone, que ainda estava desconectado da tomada, tocava incessantemente. Ana pegou o aparelho e colocou no ouvido, sentindo como se cada fibra de seu corpo estivesse prestes a desmoronar. Alô? Mãe? Me encontre! A voz era baixa, mas inconfundível. Era Miguel. Miguel, onde você está? Me diga, por favor! Ana gritou desesperada, lágrimas rolando pelo rosto. A linha ficou muda novamente. Mas antes de desligar, um som metálico ecoou do outro lado, seguido por um sussurro quase inaudível. O parque. Ana ficou com o telefone na mão por minutos, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Seria real? Ou sua mente estava finalmente cedendo à pressão do luto? Ela olhou para o chaveiro em sua mão, sentindo o peso dele como uma prova inegável de que algo estava acontecendo. Decidiu que precisava ir até o parque onde Miguel costumava brincar. Não importava se era real ou não. Ela precisava saber. No entanto, enquanto se preparava para sair, algo a deteve. O reflexo no espelho do corredor parecia errado, distorcido. Por um breve instante, ela viu não apenas a si mesma, mas algo atrás dela, algo escuro. Quando se virou, o corredor estava vazio. O parque estava deserto quando Ana chegou. As luzes dos postes oscilavam, lançando sombras dançantes pelo chão. Ela parou no portão de entrada, o som de seus passos ecoando como um aviso na quietude. Cada detalhe do lugar era familiar. Os balanços enferrujados, o escorregador inclinado e o banco onde costumava sentar enquanto Miguel corria alegremente entre os brinquedos. Mas naquela noite, tudo parecia diferente, envolto em uma atmosfera opressiva. Ana apertou o chaveiro de Miguel em sua mão, buscando coragem. "Estou aqui, Miguel", disse, sua voz ecoando pelo parque vazio. Nada respondeu, exceto o sussurrar do vento. Ela caminhou até o balanço onde encontrara o chaveiro no dia anterior. Ao se aproximar, notou algo no chão. Um pedaço de papel parcialmente enterrado na areia. Ana o desenterrou com cuidado. Era uma folha de caderno amassada com a letra de Miguel rabiscada nela. "Estou perto, mamãe. Não desista." Seu coração disparou. Como isso era possível? A escrita era inconfundível. Era de Miguel. O telefone no bolso de seu casaco tocou, fazendo-a dar um pulo. Ela não lembrava de ter trazido o aparelho consigo, mas lá estava ele, vibrando como se tivesse vontade própria. Com mãos trêmulas, atendeu. "Miguel?" perguntou, quase sem fôlego. Por um momento apenas estática. Então a voz veio mais clara desta vez. "Não está seguro aqui. Eles estão vindo." Ana girou em direção ao parque, o telefone ainda colado ao ouvido. O ar parecia mais pesado e algo começou a surgir nas sombras. Figuras indistintas, altas e magras, começaram a se formar entre as árvores, movendo-se lentamente na direção dela. "Quem está vindo?" perguntou Ana, recuando. A linha ficou muda novamente. De repente, um som agudo e ensurdecedor encheu o ar, como um grito metálico que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ana tapou os ouvidos, lutando para manter o equilíbrio. Quando olhou novamente, as figuras haviam desaparecido, como se nunca estivessem ali. Respirando com dificuldade, Ana correu para sair do parque. Antes de atravessar o portão, notou algo pendurado na cerca. Era o boné vermelho de Miguel, intacto, como se ele tivesse acabado de deixá-lo ali. Com lágrimas nos olhos, ela o pegou. Um cheiro familiar, o mesmo cheiro de Miguel, ainda impregnava o tecido. Enquanto ela segurava o boné, o telefone tocou mais uma vez. A voz de Miguel parecia apressada e urgente. "Eles sabem que você está procurando, mamãe. Não desista." A ligação caiu e Ana ficou parada, com os olhos fixos na escuridão do parque, uma pergunta queimando em sua mente. Quem eram eles? O boné de Miguel estava agora nas mãos de Ana,
seu cheiro ainda vívido em suas narinas, mas sua mente estava em um turbilhão. Ela não sabia se o que estava acontecendo era real ou se estava sendo consumida pela dor da perda. A voz de Miguel, o chaveiro, as figuras nas sombras. Tudo parecia demais para ser apenas uma coincidência. Ela olhou para o céu, as nuvens densas e pesadas, obscurecendo a lua, como se o próprio universo estivesse se fechando ao seu redor. Com o boné apertado contra o peito, Ana voltou apressada para sua casa. O telefone estava em silêncio agora, mas ela sabia que a qualquer momento poderia tocar novamente. Dentro de casa, ela correu para o quarto de Miguel. O ambiente estava tão quieto que qualquer som parecia amplificado. O quarto estava intocado, como ele sempre deixara. O painel com os desenhos coloridos na parede, os brinquedos espalhados pelo chão, o edredom com o desenho de super-herói que Miguel amava. Mas ao entrar, Ana sentiu uma mudança. Algo estava diferente. Ela olhou para o espelho que estava na parede oposta à cama. A superfície refletia a luz fraca da lâmpada, mas de algum modo as sombras pareciam mais densas ao redor da moldura. Ana se aproximou do espelho como se uma força invisível a atraísse. Quando ela se aproximou, o reflexo dela parecia distorcido. Não era muito óbvio à primeira vista, mas o espelho estava criando uma sensação de descompasso. A imagem de Ana parecia mais pálida, e os contornos de seu rosto estavam borrados, como se a superfície tivesse sido alterada de alguma forma. Ela estendeu a mão para tocar o vidro. Assim que sua pele entrou em contato com o reflexo, o vidro tremeu, e um estalo baixo e ensurdecedor ecoou pela sala. Ela puxou a mão imediatamente, mas algo estranho aconteceu. A distorção na superfície do espelho se intensificou, como se o vidro estivesse tentando engolir a própria imagem de Ana. Nesse momento, o telefone tocou novamente. Ela se afastou do espelho com um sobressalto e atendeu rapidamente. "Mãe!" A voz de Miguel veio de forma clara e angustiada. "Eles estão aqui! Eles estão no espelho!" Ana ficou imóvel, paralisada. O medo tomou conta de seu corpo, mas ela tentou se controlar. "O que você está dizendo, Miguel? O que são eles?" O silêncio na linha foi longo, como se Miguel estivesse tentando encontrar palavras que não conseguia. Finalmente ele falou, mas a voz estava diferente, arrastada, como se estivesse em um lugar distante e escuro. "Eu não posso mais correr." A ligação foi abruptamente cortada. Ana, sem conseguir raciocinar, olhou novamente para o espelho. Agora, as distorções estavam mais intensas e ela podia jurar que viu um par de olhos brilhando no reflexo, olhando diretamente para ela. Um arrepio percorreu sua espinha e ela deu um passo atrás, mas algo dentro dela não conseguia desviar o olhar. De repente, uma figura começou a se materializar no vidro. Não Miguel, mas uma sombra indistinta, alta e magra. A imagem estava distorcida, como se algo sobrenatural estivesse forçando sua presença no mundo real. Ana recuou com um grito, o coração acelerado. Ela olhou ao redor, tentando encontrar uma saída para a sensação de claustrofobia crescente. O espelho estava agora pulsando, como se fosse uma porta que estava prestes a abrir para um mundo escuro e desconhecido. Foi quando ela ouviu claramente o som de passos vindo de dentro do espelho. Ana não sabia se a realidade havia se distorcido ou se sua mente estava prestes a ceder completamente à dor. Mas uma coisa era certa: ela estava em perigo. A figura no espelho não era uma ilusão, e os passos que ela ouvira agora pareciam mais próximos, como se a entidade estivesse do outro lado da superfície, esperando para atravessar. Ela se afastou rapidamente, quase tropeçando ao sair do quarto. O telefone, que ainda estava na sua mão, tocou de novo. O som cortante ecoou pelos corredores, como se não houvesse mais lugar seguro. Sem coragem de atender, ela olhou para o aparelho, os dedos trêmulos ainda o segurando.
A voz do outro lado, quando finalmente atendeu, parecia distante e incompleta, como se a conexão estivesse sendo feita através de algo terrivelmente errado. Mãe, não abra a porta. O aviso foi tão claro, mas a mensagem não fazia sentido. Qual porta? O que estava acontecendo? Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu instinto lhe dizia para escapar, para fugir de qualquer coisa que estivesse tentando alcançá-la. Mas o chamado de Miguel, ou o que quer que fosse agora, a mantinha enraizada. A casa estava cheia de ecos, sussurros e um medo crescente que não parecia vir de fora, mas de dentro de si mesma. Ela precisava entender o que estava acontecendo, precisava encontrar a raiz de tudo isso, ou perderia o controle. E, para isso, precisava enfrentar suas próprias memórias. Sem saber como, Ana se viu indo até o velho baú que ficava no canto do quarto de Miguel. O baú estava lá, fechado, mas as lembranças que ele guardava estavam vivas e dolorosas. Ana hesitou, mas sabia que precisava encarar o que estava ali. Caso contrário, nunca teria paz. Ela abriu a tampa com dificuldade e, quando a fechou, uma onda de lembranças a invadiu, como se estivesse sendo empurrada para dentro de uma cápsula do tempo. O cheiro do perfume de Miguel, o barulho das risadas de quando ele estava vivo, tudo veio à tona em um instante. Mas no fundo do baú, ela encontrou algo que não esperava. Uma caixa pequena, velha, coberta de poeira. Dentro da caixa havia o diário de Miguel, suas anotações sobre a escola, desenhos e uma fita cassete. Ela a pegou com cuidado, como se fosse um artefato precioso. A fita estava marcada com a letra de Miguel, para a mamãe. Ela olhou para o aparelho de som antigo, que já não usava há anos, e conectou a fita. O som que saiu dos alto-falantes foi suave no início, como uma lembrança agradável. Mas logo, a voz de Miguel começou a se distorcer, tornando-se cada vez mais difícil de entender. Mamãe, me ajude. Eles estão aqui. Eles não vão deixar a gente. A voz era claramente de Miguel, mas havia algo estranho, algo errado. A fita continuou tocando e então a voz do menino se misturou com outra. Uma voz profunda e sibilante, algo que não pertencia a este mundo. A fita se interrompeu com um estalo agudo. O silêncio foi cortado por um som que parecia vir de dentro das paredes. Passos. Não passos normais, mas passos pesados e descompassados, como se algo estivesse se arrastando pela casa. O som vinha do corredor, aumentando à medida que se aproximava. Ana sentiu o pânico tomar conta dela. A casa estava viva, respondendo a algo que ela não conseguia ver, mas sabia que estava ali. Ela correu para o corredor, mas ao virar a esquina, tudo se apagou. O escuro tomou o lugar da luz. O silêncio se fez presente e ela soube, sem dúvida, que algo muito pior do que o luto a aguardava. E então, o telefone tocou uma última vez. Quando Ana atendeu, a voz de Miguel foi clara, mas agora havia um tom de desespero, algo que fez seu sangue gelar. Não posso mais sair. Estou preso. E o telefone se calou. O silêncio após a última ligação foi ensurdecedor. O telefone, agora em suas mãos, parecia quase um peso morto, como se estivesse pesando mais do que qualquer objeto físico. Ana ainda estava no corredor, paralisada, ouvindo os ecos dos passos arrastados e a respiração pesada que parecia vir de dentro das paredes. Tudo ao seu redor estava obscurecido, como se a casa estivesse engolindo a luz e a vida. O som dos passos se aproximava rapidamente. Ela queria correr, mas as pernas não respondiam. Algo dentro dela a impedia de fugir. Era como se a casa, ou o que estivesse ali com ela, soubesse que ela não iria a lugar algum até encarar o que estava por trás dessa presença maligna. Ao fundo, uma porta velha e enferrujada que Ana nunca havia notado antes estava entreaberta. Não se lembrava de ter visto essa porta antes, mas o fato de estar ali agora, exatamente quando a tensão estava a ponto de explodir, a fez hesitar.
O corredor parecia mais longo do que deveria e a porta parecia convidativa, mas também perigosa. Ela respirou fundo e, com uma coragem que ela mesma não sabia de onde vinha, deu um passo à frente. O som dos passos, agora mais distantes, parecia seguir sua movimentação, como se algo estivesse testando seus limites. Quando chegou à porta, ela estava incrivelmente fria ao toque, como se o ar do lado de dentro estivesse congelado. Ana girou a maçaneta com hesitação. A porta abriu lentamente, rangendo como se estivesse sendo forçada a ceder. Dentro, o ambiente estava imerso em uma escuridão total. Mas quando seus olhos se ajustaram, ela percebeu uma coisa terrível. O lugar não era um cômodo comum. Era uma réplica do quarto de Miguel. Exatamente como ele havia deixado antes do acidente, com todos os brinquedos e móveis no mesmo lugar. No entanto, algo estava errado. O ar estava espesso, carregado com um peso que apertava seu peito. As paredes, que antes eram de um tom suave e acolhedor, agora estavam cobertas de marcas, como se algo tivesse sido arrastado ali durante dias. No centro do quarto, o berço onde Miguel havia dormido quando o bebê estava balançando sozinho, sem que ninguém o tocasse. Ana sentiu a pele arrepiar. Ela se aproximou, o som do balançar do berço ecoando como um sussurro profundo e assustador. Quando ela tocou o lado da madeira, uma sensação gelada percorreu seus dedos. Mas ao olhar dentro do berço, viu algo que quase a fez desmaiar. No fundo do colchão, um par de olhos brilhava, fixando-se nela. Era Miguel, ou pelo menos sua imagem. Mas havia algo de errado. Seus olhos estavam sem vida, como se o corpo estivesse sendo usado para algo que não tinha controle. E antes que Ana pudesse reagir, uma risada baixa e distorcida se espalhou pela sala, como se algo estivesse zombando de sua dor. Ela recuou e, ao olhar ao redor, percebeu que as sombras estavam se movendo. As paredes começaram a se estreitar e a porta atrás dela se fechou com um estrondo. Agora, ela estava trancada naquele quarto com a presença distorcida de Miguel. "Miguel?" gritou, sua voz quebrando. "O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo?" A resposta veio em um sussurro baixo e arrepiante. "Você não pode me salvar. Eles estão aqui, mamãe. E agora você é parte de nós." Ana sentiu uma onda de desesperança a engolir. Ela tentou desesperadamente abrir a porta, mas a maçaneta parecia ter desaparecido. O quarto estava fechado, e à medida que olhava ao redor, as sombras começaram a tomar forma, distorcendo-se em formas humanas, de figuras altas e magras, com rostos que ela não conseguia distinguir. Eles estavam cercando-a, se aproximando. A voz de Miguel, ou o que restava dela, ressoava em sua mente. Era como se ele estivesse lá, mas ao mesmo tempo, estivesse em algum lugar muito mais distante. Algo a estava chamando. Algo estava tentando arrastá-la para dentro daquele quarto, para se tornar parte da escuridão que dominava o lugar. Antes que ela pudesse gritar ou reagir, o quarto ficou completamente vazio. O silêncio foi profundo e total. Ana caiu de joelhos, a mente quebrando sob o peso do que acabara de ver e ouvir. Ela não sabia se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. Tudo o que ela sabia era que ela estava cada vez mais próxima de ser consumida pela escuridão que tinha tentado evitar o tempo todo. E agora, algo mais estava à espreita, mais sombrio e mais perigoso do que qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Ana estava caída no chão do quarto, sem forças, a mente em frangalhos. O que acabara de vivenciar parecia tão vívido, tão real, que ela não sabia mais o que era verdade e o que era apenas um reflexo distorcido de sua dor. Ela levantou a cabeça lentamente e os olhos buscaram algo, qualquer coisa, que pudesse ancorá-la na realidade. Mas o que ela viu fez seu coração parar. No espelho da parede à sua frente, ela viu o reflexo dela mesma, mas algo estava errado. A imagem de Ana estava parada, mas seus olhos estavam fixos nela, com um olhar vazio e profundo. Ela se aproximou lentamente, o ar ainda frio e opressor ao seu redor.
Quando sua mão tocou o vidro, o reflexo sorriu. O espelho não era mais uma superfície reflexiva. Ele se tornou uma janela para algo distante, algo muito além de sua compreensão. O sorriso no reflexo era torto e monstruoso, como se estivesse zombando dela, como se estivesse se alimentando de sua confusão. Ela deu um passo atrás, mas o reflexo não se moveu. Ele permaneceu parado, com aquele sorriso perturbador. O silêncio no quarto era pesado, mas agora o som de algo arrastando-se no chão a fez olhar para o lado. Quando Ana se virou, as sombras começaram a ganhar vida, se esticando e tomando forma à medida que se aproximavam dela. Os passos que ouvira antes, no corredor, agora estavam mais próximos, e ela percebeu, com horror, que a entidade do espelho estava ali com ela. Não apenas como uma distorção, mas como uma presença real, um espectro que a observava. Seus olhos se fixaram na porta, mas a única saída parecia ser o espelho, o qual agora parecia pulsar, como se fosse uma boca sedenta, aguardando para engolir tudo o que estivesse próximo. Ela se aproximou mais uma vez do espelho, seu reflexo distorcido, mas agora com mais clareza. O sorriso não era mais o de uma criança, mas sim o sorriso de algo muito mais antigo, algo que estava se alimentando de sua dor. Os olhos do reflexo se estreitaram, e ela sentiu uma pressão crescente, como se algo estivesse apertando seu peito. "Você não deveria ter me procurado." A voz do reflexo sussurrou, e Ana não sabia se vinha do espelho ou de sua própria mente. A verdade era uma névoa densa, e ela não podia mais confiar em nada. A voz no espelho parecia vir de todos os lados, preenchendo o espaço vazio da casa. Ana não sabia mais o que fazer. Ela tentou virar e fugir, mas as sombras estavam ali, bloqueando qualquer chance de escapar. O espelho se tornou uma prisão. Ela estava presa, e as figuras ao seu redor começaram a se aproximar mais. Seus olhos, vazios e sem alma, refletiam a mesma escuridão que ela sentia dentro de si. Quando uma das figuras se aproximou ainda mais, seus olhos brilharam de forma intensa, como se fossem buracos negros, absorvendo toda a luz. Ana gritou, mas o som de sua voz foi engolido pela escuridão que tomava conta do quarto. Sua visão se turvou, e tudo ao seu redor se desfez. A luz do quarto piscou, e o reflexo, agora sem forma, se desfez. A casa voltou ao silêncio. Mas Ana sabia que não estava sozinha. Algo havia sido liberado, algo que não deveria estar aqui, mas que agora se alimentava de sua dor, seu medo e sua busca por respostas. Ela caiu de joelhos novamente, com o coração acelerado, lutando para respirar. A linha entre o real e o irreal agora estava irremediavelmente borrada. O que ela havia visto no espelho, a distorção de Miguel, o reflexo que sorriu para ela, tudo se misturava em um pesadelo sem fim. E então, o telefone tocou mais uma vez. O som era cortante, quase triunfante. Ana hesitou por um momento antes de atender, como se tivesse sido arrastada por uma força maior. A voz do outro lado da linha parecia diferente, mais distante, mais profunda. "Você fez a escolha errada, mãe. Não há volta agora." O medo a paralisou. A voz não era mais de Miguel, mas uma outra, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Ana sentiu uma onda de desespero e, pela primeira vez, entendeu que o que estava acontecendo era muito maior do que ela poderia imaginar. O que ela estava enfrentando não era apenas o luto, era algo antigo, algo que já havia existido antes dela e que continuaria a existir depois de sua morte. Ana deixou o telefone cair de suas mãos, o som da última frase ainda ecoando em sua mente. "Não há volta agora." A voz que ela ouvira parecia um sussurro vindo de um abismo insondável, e o impacto daquela mensagem foi como um golpe direto em seu peito. O que quer que estivesse por trás de tudo isso, a casa, o espelho, as sombras, estava claro agora que não era algo que ela pudesse controlar. Nada disso. O medo era palpável.
As figuras que ela vira ao redor do quarto, as sombras que se distorciam em formas estranhas, tudo parecia avançar para ela com um propósito sombrio. Elas estavam se aproximando, cada passo um lembrete de que não havia mais segurança, nem no físico, nem no emocional. A perda de Miguel, o vazio que ela sentia em seu peito, parecia agora ser apenas uma fração do que realmente estava em jogo. Ela deu um passo para trás, mas o chão parecia se mover sob seus pés. O peso do luto, que ela tentara segurar por tanto tempo, a esmagava de uma forma que ela não conseguia mais suportar. Os ecos da voz no telefone, o som do risinho distorcido no espelho, tudo estava conectado, e agora ela sabia que não tinha escapatória. Ana se levantou com esforço, tentando reunir o pouco de força que restava nela. Mas algo dentro dela sabia que, se quisesse entender o que estava acontecendo, ela teria que enfrentar seus piores medos. O espelho, o reflexo que não a deixava em paz, não era apenas um objeto, mas uma porta. Uma porta para um lugar que ela temia, um lugar onde a dor, a morte e a perda eram mais do que emoções. Eram entidades em si mesmas que agora estavam se alimentando dela. Com o coração batendo descontroladamente, ela se aproximou do espelho mais uma vez. A superfície estava opaca, mas o reflexo estava lá. Não de Ana, mas de Miguel. A imagem de seu filho, distorcida e vazia, estava presa naquele vidro, como se o próprio reflexo estivesse tentando escapar. Seus olhos estavam fixos nela, sem vida, mas com uma sensação de acusação. Ana não sabia mais o que pensar. A sensação de culpa e dor a envolvia. Mas agora, com cada momento que passava, ela começava a perceber que não estava apenas sendo torturada pela perda de Miguel. Ela estava sendo puxada para um abismo de onde talvez nunca mais conseguisse voltar. O que quer que tivesse invadido a casa não era uma simples manifestação do luto. Não, era algo mais profundo. Algo que se alimentava das emoções humanas. E o luto era a porta de entrada. A dor de perder um filho, o vazio de não poder salvá-lo, estava agora sendo transformado em combustível para algo muito mais sombrio e antigo. Quando Ana tocou o espelho novamente, a superfície se aqueceu sob sua mão, como se algo estivesse respondendo ao seu toque. Ela olhou para seu reflexo mais uma vez, mas agora a imagem de Miguel não estava mais distante. Ele estava mais perto. Ele estava sorrindo. Mas o sorriso não era de alegria, era de dor. Seu rosto estava desfigurado, e a expressão que ela viu nos olhos dele era uma mistura de medo e desespero. "Mãe, não me deixe aqui." A voz de Miguel sussurrou através do vidro, mas não era sua voz. Era algo mais profundo, algo que vinha de um lugar escuro. Ela puxou a mão do espelho com um movimento brusco, mas a pressão em seu peito aumentou. A sensação de que estava sendo observada por algo muito mais forte do que ela, tomou conta de sua mente. As sombras ao seu redor pareciam se mover, se aproximando de forma lenta e deliberada. E então, o espelho brilhou com uma luz intensa e fria, como se estivesse se preparando para se abrir. Ana começou a sentir uma dor profunda no peito, como se o próprio luto estivesse se materializando dentro dela, forçando-a a reviver tudo o que perdera. A sensação era insuportável. Ela sabia que a única maneira de escapar seria enfrentando o que estava no espelho. Mas ela não sabia o que mais poderia fazer. Cada parte de seu ser queria fugir, mas sabia que não havia mais para onde ir. Foi então que o espelho se quebrou. Não em pedaços, mas em uma rachadura longa e sinuosa que se espalhou por toda a superfície. A luz que antes a cegava agora se dissipava, e a rachadura parecia ser uma fenda para o desconhecido. A casa tremeu com um estrondo, como se as próprias fundações estivessem sendo consumidas pela escuridão. E de dentro do espelho, algo começou a sair. O som do espelho quebrando ressoou pelo quarto, como se a própria casa estivesse gritando. Ana estremeceu,
mas não teve tempo para se reagrupar. A fenda no vidro parecia se expandir e algo, uma sombra pesada, estava começando a se arrastar de dentro dela, emergindo como uma forma grotesca. Não era humana. Não era sequer uma forma definida. Era pura escuridão, um ser que se contorcia e mudava. Mais uma presença do que uma forma. O ar ao redor de Ana ficou denso e gelado. Ela tentou se afastar, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se uma força invisível a mantivesse ali, encarando a manifestação que agora surgia diante dela. O som das sombras se arrastando era como um murmúrio distante, como se ela estivesse ouvindo o choro de inúmeras almas presas há séculos naquele lugar. A coisa que agora tomava forma diante de seus olhos não tinha rosto, nem membros claramente definidos. Mas em sua essência, Ana sabia o que era. A manifestação da dor, do luto, da perda. Era o próprio vazio que ela havia carregado por tanto tempo. Agora, esse vazio estava diante dela, tomando uma forma física, como uma entidade que se alimentava de tudo o que ela mais temia. A luz da sala piscou e se apagou, deixando-a completamente imersa em um escuro total. O único som que restava era o chiado das sombras em movimento, sibilando, como se estivesse aprendendo a falar. Ana sentiu uma pressão crescente em seu peito, como se a própria entidade estivesse se alimentando de sua dor. Ela mal conseguia respirar. Sua mente estava prestes a se fragmentar. O quarto estava se distorcendo e a casa, antes silenciosa, agora parecia viva, se contorcendo ao redor dela. Tudo ao redor parecia se dissolver em um turbilhão de sombras. Ana sabia que aquela não era apenas uma manifestação de luto. A entidade não estava ali apenas para vingar Miguel. Ela estava ali para consumir, para arrastar Ana para dentro de seu vazio eterno. Ela era a personificação do que Ana mais temia. A coisa se aproximou, sem pressa, como se estivesse saboreando o medo em cada respiração que Ana tomava. O chão sob seus pés parecia se desfazer, e Ana caiu de joelhos, perdida em sua dor. Não havia mais escape, não havia mais salvação. Então, a voz de Miguel, aquela que ela reconhecia, sussurrou novamente, desta vez clara, sem distorção. "Mãe, você me deixou. Agora você tem que vir comigo." Ana olhou para o fundo da fenda do espelho. Os olhos de Miguel estavam lá, fixos nela, mas agora não eram os olhos do menino que ela amava. Eles estavam vazios, mortos, como se a própria morte tivesse se apoderado de sua essência. Ana fechou os olhos, sentindo as lágrimas escorrerem. O peso de sua culpa e a dor de perder Miguel foram demais. Ela não sabia mais o que era real, e a linha entre a vida e a morte parecia se apagar diante dela. Mas então, quando ela achava que tudo estava perdido, um som diferente a interrompeu. Não era mais o murmúrio das sombras, mas o som do vento, suave e distante. Quando ela abriu os olhos, algo mudou. A figura diante dela não estava mais tão monstruosa, e as sombras ao redor pareciam recuar. Na parede, uma luz fraca começou a surgir como um farol na escuridão. Ela olhou para o espelho quebrado e, nas rachaduras, conseguiu distinguir um detalhe que antes não percebera. Uma porta, uma entrada, onde antes não havia nada. "Você não pode voltar!" A voz da entidade sibilou, mas agora havia algo de desesperado nela. Ela não estava mais em controle. Ana se levantou com dificuldade, seus pés ainda trêmulos, mas seu coração agora batendo mais forte. Ela sabia que a única chance de escapar daquela prisão, daquele pesadelo, seria enfrentando aquilo de frente. Ela tinha que avançar, através do espelho, através da dor. Ela deu um passo em direção à porta, e as sombras começaram a gritar, como se o próprio ar ao redor dela fosse retorcer-se em fúria. Mas Ana não hesitou. Ela deu outro passo, mais firme, sentindo uma onda de força renovada em seu peito, uma força que não sabia de onde vinha, mas que sabia que precisava usar para quebrar o ciclo de dor. Antes que pudesse alcançar a porta,
A casa deu um último tremor e tudo escureceu. A última coisa que ela ouviu foi o grito da entidade, mais alto do que nunca, como uma última tentativa de impedi-la de escapar. Ana não sabia o que aconteceu depois que a casa tremeu e a escuridão engoliu tudo ao seu redor. Ela perdeu a sensação de espaço e tempo, como se tivesse sido transportada para algum lugar fora da realidade, um limbo onde a dor e a perda eram os únicos elementos tangíveis. Sua mente estava nublada, como se tivesse caído em um abismo, sem poder se agarrar a nada que a ancorasse. Mas aos poucos, a escuridão começou a ceder, e Ana começou a sentir uma leve sensação de firmeza sob seus pés. Ela abriu os olhos lentamente e o que viu a fez estagnar de horror. Ela não estava mais no quarto, nem na casa. Ela estava em uma sala fria e estéril, com paredes brancas e sem vida. Era um lugar familiar, um lugar que ela não queria lembrar. Era o hospital. A sala estava vazia, exceto por uma mesa de exame, e à sua frente, o reflexo do espelho quebrado, como se o abismo dentro dele tivesse se estendido para além da realidade. Ela percebeu que, mesmo naquele ambiente de hospital, a sensação de claustrofobia e desespero era a mesma. O cheiro da morte, o som abafado de monitores e o silêncio gelado estavam presentes novamente, tal como quando Miguel estava internado. Quando a esperança se dissipou, Ana se aproximou lentamente, com os passos pesados, como se estivesse sendo puxada para algo que não podia mais escapar. O reflexo que agora via não era mais de um simples espelho. Ele estava distorcido, e os rostos que surgiam nas rachaduras eram familiares, mas ao mesmo tempo irreconhecíveis. Cada rosto parecia se fundir com os outros, como se estivesse misturando vidas que nunca deveriam se cruzar. Os olhos de Miguel apareceram mais uma vez, mas agora ele estava deitado em uma cama de hospital, com a pele pálida e o rosto marcado pela dor. A última vez que Ana o viu dessa forma foi quando ele estava entre a vida e a morte, lutando contra o que o tinha levado para aquele lugar. Ela lembrava-se de cada minuto daquela noite, a sensação de impotência que a esmagava. Nada havia a preparado para aquele momento. "Você me deixou", a voz de Miguel sussurrou através da rachadura no espelho, mais forte e mais clara do que nunca. Ana sentiu uma pressão em seu peito. Ela sabia que aquilo não era real, mas a dor de não ter podido salvar Miguel, de não ter podido proteger seu filho, estava tão vívida que parecia que ele ainda estava ali, ao seu lado, como se nunca tivesse partido. Ela fechou os olhos, mas quando os abriu novamente, a sala estava cheia. O hospital agora estava lotado de pessoas, todas com rostos distorcidos pela dor e pela perda. As figuras estavam em silêncio, mas seus olhos estavam fixos em Ana, como se estivessem aguardando que ela se desse conta do que estava acontecendo. Eles não eram reais. Eram os ecos do passado, as memórias que ela carregava, as pessoas que ela não havia conseguido salvar, os momentos que ela não podia mais mudar. Cada rosto, cada silhueta era um reflexo do que ela havia perdido, daquilo que ela ainda não havia aceitado. No centro da sala, uma figura se destacou. Uma mulher de cabelos escuros, pálida, com uma expressão vazia. Ela estava olhando diretamente para Ana, mas seus olhos não eram humanos. Eles estavam vazios, como os de Miguel, como se não houvesse mais vida ali. "Você não está sozinha", a mulher disse, sua voz fria como o vento do inverno. "O luto não te deixa escapar. Ele é seu agora, e você será uma de nós." Ana recuou, mas as figuras começaram a se aproximar dela, cada uma com um toque gélido e faminto. Seus olhos se tornaram buracos, como se estivessem sendo consumidos pela escuridão. Ela tentou se afastar, mas seu corpo parecia paralisado, como se estivesse sendo sugada para dentro daquele mar de sombras. "Não!" ela gritou, mas a sua voz foi abafada pela pressão da dor crescente. "Não! Não vou ficar aqui com vocês!" Ela tentou se afastar, mas ao olhar para o reflexo do espelho novamente, viu algo que a fez congelar.
Era ela mesma, mas não era mais uma versão dela que ela reconhecia. Era uma figura distorcida, uma versão de si mesma consumida pela dor, com o rosto marcado por lágrimas e cicatrizes invisíveis, como se sua alma estivesse sendo devorada lentamente. Ela caiu de joelhos, seus olhos lacrimejando, sua mente gritando por socorro. Era o fim. Não havia mais esperança. O que quer que estivesse acontecendo, o que quer que fosse aquela presença, estava agora dentro dela, e não havia mais saída. Ela não sabia mais distinguir o que era real. Não sabia mais se o que estava vendo era uma ilusão ou se estava de fato sendo consumida por algo que nunca deveria ter existido. E então, antes que ela pudesse sucumbir completamente, uma nova voz, uma voz familiar e reconfortante, cortou a escuridão. Mãe, era Miguel. A voz dele, suave, clara, ainda viva em sua mente. Mas agora, havia algo de diferente nela. Algo que transmitia força. Algo que não a deixaria partir tão facilmente. Ela se levantou, com o coração batendo freneticamente. Miguel, ela sussurrou, desesperada. A figura de Miguel apareceu diante dela, mas ele não estava mais distorcido. Ele estava ali, sorrindo, como se tudo fosse possível novamente. E nesse momento, Ana entendeu algo profundo. Ela não estava presa ao luto, ao passado. Ela ainda tinha escolhas. Ela não estava sozinha. Você pode me salvar, ele disse, com um brilho de esperança em seus olhos. Ana respirou fundo, sentindo pela primeira vez em muito tempo um leve alívio. Talvez, apenas talvez, ela tivesse uma última chance. A visão de Miguel, ali, tão real quanto a dor que Ana sentia, era tudo o que ela mais desejava e, ao mesmo tempo, tudo o que ela temia. Ele estava ali, à sua frente, mas não como a criança perdida na tragédia, não como a imagem distorcida que ela vira no espelho. Ele estava inteiro, sorrindo, vivo, como se nada tivesse acontecido, como se ela tivesse uma chance de recuperá-lo. Miguel! Ana sussurrou, as lágrimas fluindo sem controle. Você está aqui? Ele acenou com a cabeça, seu sorriso caloroso, porém triste. Mas algo não estava certo. Algo no brilho de seus olhos, uma sombra por trás da expressão, fazia Ana sentir que havia mais por trás daquela visão do que ela poderia entender. Você pode me salvar, mãe, ele repetiu. Mas a voz parecia ter uma reverberação estranha, como se viesse de muito longe. Você pode me trazer de volta. Só precisa fazer uma escolha. Ana olhou ao redor. A sala agora mais quieta. As figuras das outras pessoas distantes, como se o espaço entre ela e o resto do mundo tivesse se expandido. Ela não podia mais confiar no que via. O hospital, o espelho, as sombras, tudo estava se fundindo em um único emaranhado de desespero. Ela não sabia mais onde o luto terminava e onde a ilusão começava. A dor e a esperança estavam misturadas de uma forma que não podia mais distinguir. Mãe! A voz de Miguel voltou, dessa vez mais urgente. Eu estou esperando! A figura dele se aproximou, mas a cada passo que dava, a sombra atrás dele parecia se esticar, como se algo estivesse tentando arrastá-lo de volta. O sorriso de Miguel se desfez momentaneamente e seu rosto ficou marcado pela dor que ela tão bem conhecia. Ele olhou para ela com olhos cheios de súplica, como se estivesse tentando encontrar uma saída para a prisão em que estava. Ana estendeu a mão para ele, mas hesitou. Ela não sabia o que essa escolha significava. Não sabia se aquele Miguel era real ou se ele fazia parte de algo muito maior e mais sombrio. Algo que estava tentando manipulá-la para completar um ciclo de dor sem fim. Você ainda não me entendeu, não é? Disse a voz, agora ecoando de todas as direções. Isso não é sobre salvar Miguel. Nunca foi. Ana deu um passo para trás, seu corpo tenso com a revelação que começava a tomar forma em sua mente. A figura de Miguel se distorceu momentaneamente e ela viu, por um segundo,
o reflexo de algo mais, algo maior. A entidade que a perseguira, que a atormentava, estava agora se revelando através da imagem de seu filho. Ele havia sido o meio, não o fim. A verdadeira força por trás da dor e do luto estava tomando conta, se alimentando de cada momento de fraqueza, cada suspiro de esperança. "Não!" Ana gritou desesperada. "Não é você! Você não é meu filho!" A figura de Miguel se desfez em sombras e do fundo da sala a presença se fez mais forte. O vazio, o abismo que havia sido despertado no espelho, agora parecia estar se expandindo, preenchendo o espaço ao seu redor. Ela sentiu uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo sugada por uma força invisível, uma força muito além do que ela podia compreender. "Mãe, você não pode fugir do luto. Ele é você agora." A voz da entidade se tornou mais clara, mais presente. "Aceite isso e venha para mim." Ana se ajoelhou, sua mente turvada pela dor. Não havia mais tempo. O que quer que fosse aquela coisa, estava prestes a consumi-la por completo. A decisão, o poder de escolha que ela ainda acreditava ter, estava se dissipando rapidamente. Mas, ao olhar para a figura de Miguel, ao ouvir as palavras, Ana se lembrou de algo crucial: o amor. O amor que ela sentia por ele. Ela não podia permitir que a dor, o luto, tomassem completamente sua vida. Miguel não estava ali. Ele não estava mais sofrendo. Ele não precisava ser resgatado. Ele precisava ser libertado, assim como ela. Ela se levantou com um esforço visível, como se estivesse quebrando as correntes invisíveis que a mantinham cativa. O espaço ao seu redor parecia se contorcer. A casa, o espelho, tudo estava desmoronando, mas ela resistiu. Ela resistiu ao luto, resistiu à dor que a consumia. "Eu escolho a vida, Miguel," ela disse, com uma voz firme, mais forte do que jamais pensara que seria capaz. "Eu escolho seguir em frente por você e por mim. Você está livre." Ao dizer essas palavras, a pressão que ela sentia diminuiu. A escuridão recuou. A entidade que antes parecia dominar a sala, agora se dissipava como fumaça ao vento. Ana, ainda com o coração batendo forte, sentiu que a dor não era mais sua. Ela não estava sozinha. Não precisava mais se agarrar àquele peso, aquela prisão de sofrimento. A última visão de Miguel, sorrindo para ela, foi um lembrete de que o amor transcende tudo, até mesmo a morte. E em seu coração, Ana sabia que ele finalmente estava em paz. Quando a luz do hospital se acendeu novamente, Ana estava de pé, sozinha, mas mais leve do que se lembrava. Ela ainda sentia a saudade, o luto, mas agora sabia que não precisava se afogar neles. Ela era mais do que a dor que carregava. E por mais difícil que fosse, ela iria seguir em frente. O espelho estava vazio agora. Não havia mais distorção, não mais reflexos de dor. Apenas uma superfície limpa. Ana ficou parada na sala vazia, sentindo o peso daquilo que acabara de viver. O hospital agora estava calmo, em silêncio, como se tudo ao seu redor tivesse sido resetado, restaurado à sua essência pura. As luzes fluorescentes acima dela brilham com uma intensidade diferente, como se o ambiente tivesse finalmente se libertado de algo sombrio. Ela olhou para o espelho, agora intacto, sua superfície lisa e transparente, sem sinais das distorções que a haviam atormentado. A sala em que estava parecia desprovida de qualquer sensação de pressa ou desespero. Havia uma paz estranha no ar, uma paz que parecia irreal após tudo o que acontecera. Mas Ana sabia com certeza que o pesadelo tinha acabado. O telefone em sua bolsa vibrou, interrompendo o silêncio. Ana hesitou antes de pegá-lo. O som parecia vir de outro mundo, como se o próprio universo estivesse tentando chamá-la de volta a uma realidade distante. Ela olhou para o número desconhecido na tela e, por um momento, hesitou. Seria possível? Mais uma chamada daquilo? Daquilo que se disfarçava como Miguel?
Mas ao tocar a tela, ela sentiu uma onda de tranquilidade que a surpreendeu. Com um suspiro profundo, Ana atendeu. Alô? Ela disse, sua voz trêmula, mas mais calma do que nunca. Oi, mãe. A voz era suave, familiar, com um toque de ternura. Era Miguel. Ela o reconheceria em qualquer lugar. Ana fechou os olhos e, por um momento, ela acreditou que o mundo tinha voltado ao normal. A dor ainda estava lá, enterrada nas profundezas de seu coração, mas a ligação que ela agora tinha com Miguel parecia mais uma confirmação do que ela sempre soubera. O amor nunca morre. Ele não se vai. Não importa quantos fantasmas tentem puxá-la para um abismo sem fim, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Você está bem, Miguel? Ela perguntou com a voz embargada. Ele riu, uma risada leve e verdadeira. Sim, mãe. Eu estou em paz agora. E você também, não está? Ana sorriu. Pela primeira vez em muitos meses, com o coração apertado, mas cheio de algo novo, de esperança, de liberação. Sim, ela respondeu com um suspiro. Eu estou finalmente em paz. O telefone se desligou automaticamente. E quando Ana olhou ao redor, percebeu que o hospital havia desaparecido, assim como as distorções, as sombras, as vozes. A luz que antes parecia fria e distante, agora brilhava com intensidade, como o sol após uma longa noite de tempestade. Ela se sentia mais forte, mais inteira, como se tivesse renascido. Com um último olhar ao espelho, Ana compreendeu o que isso significava. Não era sobre esquecer, não era sobre apagar a dor, mas sobre aprender a conviver com ela. Aceitar que ela não era mais uma prisioneira dos seus lamentos, mas sim uma mulher que havia sido libertada. Ela finalmente podia seguir em frente. O eco do luto, que antes a perseguia sem descanso, agora se transformava em algo que ela podia lembrar com amor, não com tormento. E assim, Ana deu seu primeiro passo em direção à luz, deixando para trás o espelho quebrado, as sombras e a dor. Ela sabia que, a partir daquele momento, a única coisa que restaria dela seria a memória de um amor imortal e a liberdade de viver, finalmente, para si mesma. Após essa história, lembre de atender suas chamadas com mais cautela de agora em diante. Obrigado e até breve.